E aí, pessoal, hoje o papo é para falar sobre a melhor escalação do Fluminense para a sequência do Campeonato Brasileiro. Qual é a sua? Depois da vinheta, a gente debate. Fala, Tricolor, chega junto, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar e ativa o sininho, as notificações para você receber os nossos vídeos, porque nem sempre o YouTube avisa. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seu amigo. Vamos debater Fluminense, beleza? Bom, eu estou aqui, pessoal, para falar sobre, não exatamente novidades do Fluminense, né? Aqui é mais um debate. Eu vou trazer aqui a minha opinião sobre a melhor escalação para o Fluminense voltar a ser competitivo e garantir essa vaga para a Copa Libertadores, por que não, já na fase de grupos. Lembrando, a fase de grupos começa em abril. O brasileiro termina no final de fevereiro do ano que vem, então vai ter um tempinho aí para o próximo treinador trabalhar esse Fluminense 2021. Se o Fluminense classificar para a pré, ela já começa em março, então fica muito apertado. Então, até para o planejamento, né, para o cronograma, é importante essa classificação na fase de grupos. Mas como escalar esse time para que ele traga confiança para nós, torcedores, de que vai conseguir os resultados? Bom, a primeira coisa, pessoal, é óbvio, o Marcão ele precisa por fim a essa vestiariocracia. Você que me acompanha nas lives do Netflix sabe do que eu falo. O Fluminense não pode se submeter a jogadores apenas porque são líderes do elenco, são veteranos, ganham mais, ou porque tem uma boa relação com a diretoria, com o presidente, com o diretor de futebol. O Marcão precisa escalar os melhores jogadores. Já era assim com o Odair Hellmann, nem sempre os melhores jogavam, e com o Marcão continua, se bobear, até piorou, né? Esse meio-campo que ele escalou nos últimos 2 jogos foi de doer e é algo que todo mundo previa que não daria certo. O Marcão falava em posição técnica com Yuri, Hudson e Nenê no meio-campo. Claro que isso não iria acontecer. Falta movimentação, falta ocupação de espaços e falta qualidade também, né? Isso sem falar, claro, da recomposição defensiva que piorou uma enormidade. Então, o Marcão precisa se livrar, soltar as amarras, né? Acabar com essa vestiariocracia e ter pulso, ter autonomia para escalar os melhores jogadores. Dito isso, eu acho que não há mais condições do Hudson continuar como titular no Fluminense, né? O Fluminense que está aí num processo de renovação contratual pelo menos até fevereiro do ano que vem, lembrando que ele pertence ao São Paulo, mas há movimentos para que ele renove até o fim do ano que vem. O Hudson é um jogador que terminou o contrato dele com o Fluminense, eu acho que já pode devolver para o São Paulo, um jogador que não foi útil, não tem sido útil, não apenas por aquele lance bizarro que aconteceu na partida contra o Atlético Goianiense, mas por toda a conjuntura, o Hudson é um jogador pouco útil para esse Fluminense. A mesma coisa o Nenê. O Nenê tem feito uma boa temporada no que tange a gols, são 20 gols, o artilheiro do Fluminense em 2020. Acho, ao contrário do Hudson, que pode ter utilidade sim, ele tem o seu valor, é um jogador que tem um bom poder de finalização, de vez em quando bate uma falta, cobra um escanteio. É um jogador útil, mas jamais, em hipótese alguma, titular absoluto, tem um status incompatível com as atuações dele, que é de ídolo. O Nenê não é um ídolo do Fluminense e não é um jogador imprescindível. Acho que é um jogador que pode ser bem utilizado dependendo das partidas. E a mesma coisa o Fred. O Fred é um grande ídolo do Fluminense, está na nossa história, é o maior desde Castilho, não tem a menor dúvida, mas é um jogador que também não reúne condições para ser titular absoluto. E aí, gente, eu estou falando de 3 nomes aqui que individualmente já não têm ajudado muito. Imagine todos eles juntos. Não precisa nem imaginar. Nós vimos o que aconteceu e o que tem ocorrido. Então, esse é o primeiro ponto, é o Marcão realmente barrar esses jogadores. Na minha opinião, esses 3 precisam ser barrados do Fluminense, para dar espaço para um time mais jovem, um time mais móvel e mais técnico. Sobretudo, mais técnico. Então, eu vou passar aqui a minha escalação, vamos lá, ideal do Fluminense, para que a gente consiga ter minimamente resultados confiáveis. Você está livre para concordar e discordar. O campo aqui é democrático, você pode colocar o seu comentário aqui abaixo. Então, tá preparado? Lá vai a escalação, hein? O meu goleiro é o Marcos Felipe. Acho que não há mais espaço também para o Muriel, tem feito um ano parecido com a maior parte
das temporadas que ele fez, exceto 2019, que ele foi muito bem. Então, meu time tem Marcos Felipe, Calegari na lateral direita, e aí eu vou explicar que, por mim, pode ter uma mudança também. Então, vamos lá, Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos. Lembrando, pessoal, é o time que eu estou colocando na cabeça com todos à disposição. Estou gravando esse vídeo aqui, eu sei que o Lucas Claro ele está machucado, não há previsão de retorno, mas é o time completo, que eu espero para a sequência do brasileiro. Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos. No meio, eu fiz um time no 4-4-2 ou no 4-2-2-2. Eu poria André, jogando na frente da zaga, Ganso, Marcos Paulo e Miguel. E na frente, Michel Araújo e Luiz Henrique. Percebam que o único jogador aí mais lento, mais veterano, é o Ganso. E que, dependendo da circunstância, pode ser substituído pelo próprio Iago. Não tem a mesma qualidade no passe do Ganso, mas um jogador muito mais móvel, que ocupa espaços, dá opção para os laterais, pode ser uma alternativa. Uma outra opção também é o Calegari, jogando junto com o André na posição de volante. Eu acho que o Calegari tem um grande futuro como meio-campista. Nesse momento, ele ocupa a posição de lateral direito porque é o titular, né? Tem sido o Igor Julião, que é um jogador extremamente limitado. Mas o Calegari poderia também ocupar essa função, e aí o Marcão escalando o Dani Bolt na lateral direita, é um jogador não é muito técnico, mas de muita força, lembra o estilo do Gilberto. Então, o meio-campo, inicialmente, para mim, seria André, Ganso, Marcos Paulo e Miguel. O André, já falei do posicionamento, jogando na frente da zaga. O Ganso um pouco mais à frente, jogando ali numa faixa central do campo, organizando as jogadas. Ele sendo o cara que vai distribuir. Você não vai ver o Ganso nesse esquema pisando na área, finalizando. Eu nem sei se ele tem condições físicas mais de fazer isso. Mas organizando o time, né, dando velocidade, apesar de ele não ter velocidade, mas ele com os passes dele, fazendo o time jogar e envolto de uma molecada, eu acho que pode render. E mais à frente, Miguel e Marcos Paulo jogando na minha esquerda, minha direita, aí depende da circunstância do jogo. Mais à frente, Michel Araújo e Luiz Henrique. Você perceba que nesse meu time não tem centroavante, eu não acho que há uma obrigatoriedade de se jogar sempre com centroavante. Você tem um ataque leve, um ataque que pode confundir a marcação do adversário. Lembrando que o Michel Araújo, pessoal, ele já foi algumas vezes atacante na equipe do Racing Clube de Montevidéu, de onde ele veio, até jogando de falso 9. É um jogador de muita força, tem um drible interessante que precisa jogar próximo da área. E o Luiz Henrique, da mesma forma, um jogador de velocidade, de drible. Eu acho que a gente ganha muito em movimentação e técnica. Então, eu vou repetir o time aqui, hein? Para você pegar, concordando ou discordando. Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos. André, Ganso, Miguel e Marcos Paulo. E na frente, Michel Araújo e Luiz Henrique. Claro, você vai usar o Nenê em alguma partida que precisa de cadência, uma finalização. Você vai usar o Fred quando precisar da bola aérea e presença na área. Eu não estou descartando completamente os veteranos. Eu acho que eles podem sim ser úteis, mas não com esse status atual de insubstituíveis, de titulares absolutos. Eu acho que isso prejudica o trabalho do Marcão e prejudica, claro, por conseguinte, o Fluminense. E aí, gostou desse time? Acha que pode ser interessante para a sequência da temporada? Achou uma porcaria? Não tem problema. Coloca aqui nos comentários, vamos debater. É isso, eu vou ficando por aqui, já deixa o like para ajudar, se inscreve no canal e ativa o sininho, as notificações. Valeu? Um grande abraço, tricolor, saudações.